o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Senhor Deus, Pai, nós rogamos que o Senhor tenha recebido esses louvores, ó Deus. Nós te pedimos agora que o Senhor possa aquietar o nosso coração e nos tornar cativos, atentos à Tua palavra, e ela possa produzir vida, possa produzir glória para o Teu santo nome, Senhor. Me usa em Tuas mãos apesar de quem eu sou. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se você pesquisar no Google a palavra Páscoa, certamente não vai aparecer, ou nos primeiros resultados não serão sobre o real significado dela. Se você pesquisar no Google Páscoa, depois faça esse exercício, vai aparecer aquilo que normalmente talvez esteja também no nosso imaginário, como primeira imagem que vem à nossa mente: coelhos e chocolates. Essa é uma tentativa do mundo de roubar o verdadeiro significado desse dia tão precioso para nós cristãos. E nós corremos esse risco também, de passarmos despercebidos pelo real significado dessa data tão importante para nós. E não podemos deixar de falar sobre ela e, sobretudo, de trazer à nossa memória o seu real significado. Essa Páscoa foi uma festa instituída por Deus, lá em Êxodo capítulo 12, uma festa judaica. E Deus, quando tira o povo da escravidão do Egito, que havia passado mais de 400 anos por lá, antes disso acontecer, existe um momento, um fato ali, que é a 10ª praga, que vai ser extremamente simbólico para o significado da Páscoa. Quando Deus estabelece que os primogênitos dos egípcios, não só seres humanos, não só crianças, mas também homens, óbvio, mas os animais, todos seriam mortos. E para que os primogênitos do seu povo também não morressem, era necessário que eles imolassem um cordeiro, matassem um cordeiro, o assassem e o comessem, mas também que colocassem um pouco do sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte viesse cumprir aquilo que Deus predeterminou, esse anjo passasse adiante onde tinha esse sangue nas portas. Então, Páscoa se origina da palavra Pesach, quer dizer passagem, passar adiante, que é justamente essa ideia do anjo que passou adiante, que pulou, né? E também é óbvio que essa ideia da Páscoa, além de trazer esse ensinamento muito importante, que vai servir de pano de fundo e de referência, de apontamento para Cristo, a ideia de que para haver libertação da morte, para haver possibilidade de vida, é preciso haver derramamento de sangue, ou seja, o sangue nos livra da morte. Esse é um princípio importante, que vai perdurar durante todo o Antigo Testamento. Não é à toa que durante todo o Antigo Testamento o sumo sacerdote vai imolar um cordeiro anualmente pelo pecado do povo, e também o povo poderia fazer isso. A ideia é: o pecador merece a morte, mas o inocente morre em seu lugar. O pecador merece ter seu sangue derramado, mas o animal, o cordeiro, morre em seu lugar. Páscoa também servia para lembrar ao povo de Deus a sua libertação do Egito. Então, ela tem esse significado muito importante, de salvação por causa do sangue do cordeiro, de libertação do cativeiro do Egito. Então, ela apontava para essa realidade que só haveria libertação de verdade, não do Egito, mas libertação dos nossos pecados, através do derramamento de sangue. Jesus, pouco mais de 1500 anos depois desses fatos, está ali celebrando a Páscoa em Jerusalém.
E ele está com os seus discípulos, possivelmente menos Judas, que havia saído naquele momento para o trair. E ele está ressignificando essa festa. Ele está dando um novo significado para a Páscoa. Lá em Mateus 26, 28, ele diz: porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, a Santa Ceia, essa refeição pascual, Cristo traz um novo significado. Ele diz que essa refeição que é comemorada, que é celebrada nesta festa da Páscoa, ela agora tem que ter um outro significado. Ela tem que nos fazer lembrar daquele que João Batista, quando está às margens do Rio Jordão, o vê chegando, olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os cordeiros da antiga aliança apontavam para o Cordeiro de Deus. Isso é muito importante entendermos. Por isso que nós não mais matamos animais, sacrificamos animais, porque o nosso Cordeiro Pascal se sacrificou por nós. Então, a ceia nos traz agora essa lembrança. A lembrança de que o nosso Cordeiro se sacrificou no nosso lugar, de que o nosso Cordeiro nos tirou da escravidão do pecado. Ele só não nasceu, ele só não viveu a minha vida, ele só não morreu, mas esse Cordeiro ressuscitou. Glória a Deus por isso. Essa é a data mais marcante para a história da cristandade, porque todos os outros líderes religiosos da história, eles morreram, mas só Cristo ressuscitou. Só Ele venceu a morte. E Paulo escreve essa carta no ano 55, bem próximo aí já da morte de Cristo, 20 e poucos anos depois. E ele gasta o maior capítulo da sua carta, o capítulo 15, para falar sobre a ressurreição. E não é à toa. Possivelmente, e aí é uma conjectura, mas tem uma certa lógica, ele gasta muito tempo falando sobre isso, porque talvez fosse um problema naquela igreja. Mais um problema de muitos daquela igreja, Talvez alguns irmãos estavam se convertendo ou sendo convertidos ao cristianismo, mas estavam sendo influenciados por algumas filosofias da época, inclusive a grega, que não acreditavam na ressurreição, porque achavam que esse corpo nosso, tão mau quanto ele é, prisão da alma, não teria sentido nenhum a alma depois voltar para ele. Então é possível que essas ideologias ou filosofias da época estivessem influenciando parte daquela igreja. Então por isso que Paulo vai gastar esse capítulo inteiro para falar sobre ressurreição. Não é à toa que Paulo, lá no capítulo 17 de Atos, para vocês terem uma ideia do contexto da época, quando ele fala de ressurreição, olha o que é que acontece. Atos 17, 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disto te ouviremos outra vez. Então é possível que essas ideias tenham contaminado parte da igreja. E aí Paulo inicia esse capítulo falando sobre a importância de crer na ressurreição de Cristo. Ele diz, verso 1 e 2: também vos notifico, irmãos, o evangelho que lá vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Paulo havia pregado o verdadeiro evangelho naquela cidade, muitos haviam sido convertidos, eles receberam essa mensagem, eles estavam perseverando nessa mensagem que ele havia pregado, e certamente ele havia falado da ressurreição. Afinal de contas, Paulo viu a Cristo, como ele vai falar mais na frente. Paulo diz: eu preguei um evangelho que ele puro, que ele genuíno, é capaz de salvar a vida de vocês. Vocês não precisam mais colocar nenhum anexo ao evangelho, vocês não precisam mais abrir mão da mensagem do evangelho para trazer algo que é modismo, para trazer alguma filosofia humana que dá certo, que é pragmática, como muitos estão fazendo hoje, abrindo mão do evangelho para virarem praticamente coaches, São os coaches da vida, os pastores coaches, que falam muito mais aquilo que as pessoas querem ouvir do que o que elas realmente precisam ouvir. É ainda o evangelho, ou falso evangelho da prosperidade. Enfim, não precisamos abrir mão do verdadeiro evangelho, porque somente o verdadeiro evangelho, a mensagem genuína de Cristo, é capaz de salvar. Outro nenhum será capaz de fazer isso. Paulo está dizendo, porque se vocês abrirem mão do verdadeiro evangelho, Paulo vai dizer, vocês estão crendo em vão.
Se vocês mudarem de opinião, vocês estão crendo em vão. Se vocês não creem na ressurreição, ele vai desenvolver isso mais à frente, como vamos ver, vocês estão crendo em vão. Então, verso 3 e 4, ele diz: antes de tudo, pelo contrário, eu entreguei a vocês aquilo que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo diz: eu entreguei a vocês aquilo que eu recebi. Isso indica que ele havia aprendido, indica que ele ensinou aquilo que ele aprendeu. E certamente a morte de Cristo, e sobretudo a sua ressurreição, fazia parte dos ensinamentos da comunidade cristã. Óbvio que sim. O Evangelho é algo que se recebe, mas o Evangelho também é algo que se ensina, meus queridos. O mundo carece de ouvir o Evangelho. Nós precisamos sermos anunciadores desta palavra, porque somente ela tem poder para salvar o perdido. Precisamos ser misericordiosos com os que estão perdidos, e a forma mais, eu diria, mais solidária, mais generosa de demonstrar misericórdia para com o que está perdido, não é dando apenas o alimento físico, dando a cesta básica como fazemos aqui, mas é muito mais do que isso, é dar o Evangelho para ele. Porque somente o Evangelho vai lhe livrar da condenação do juízo final. Somente o Evangelho vai limpar os seus olhos espirituais para que eles vejam a graça de Cristo. Somente o Evangelho. Então nós precisamos também, além de sermos ensinados, além de ouvirmos esta palavra, falarmos dela, pregarmos esta palavra, falarmos do amor de Deus, sobretudo do Cristo ressurreto. Paulo não inventou nada, óbvio. Ele apenas ensinou aquilo que ele aprendeu com os apóstolos e também com Cristo, porque possivelmente Paulo teve um grande estágio aí ao lado de Cristo. E ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E ele não está falando do Novo Testamento. Ele não está falando, óbvio, do Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Tem um texto interessante lá em Isaías 53, verso 5, que diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É sobre Cristo. As Escrituras são sobre Cristo, e tudo aponta para Cristo. Paulo está dizendo, as Escrituras já falavam sobre isso, sobre aquele que viria, sobre aquele que morreria em nosso lugar, sobre aquele que pagaria os nossos pecados. E ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele deveria morrer, meus queridos, porque o salário do pecado é a morte. Embora Cristo não tenha pecado de forma alguma, conforme Hebreus vai dizer, os escritores hebreus, que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar, mas ele se pôs no lugar dos pecadores. E como ele se pôs no lugar dos pecadores e recebeu sobre si a justiça de Deus, por isso que ele teve que morrer em nosso lugar. O pecado é algo muito sério, meus queridos. Deus olha para a humanidade e vê que não há nenhum justo, ninguém que fosse capaz de morrer, de se sacrificar em lugar dos outros, ninguém que fosse suficientemente santo, tão santo, puro, imaculado, capaz de pagar os pecados dos outros, capaz de se ofertar como sacrifício pelos outros. Ninguém que não houvesse mancha, ninguém que não tivesse pecados. E Deus poderia não ter feito nada, poderia deixar a humanidade seguir o seu curso natural, morrer por causa dos seus próprios pecados, ser condenada por ser quem ela é, mas não. Ele olha para essa humanidade perdida, inimiga dele naturalmente, e olha também para ela com um olhar de amor, também para ela com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia. E o próprio juiz, aquele que há de julgar os vivos e os mortos, o próprio juiz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, é o que providencia a absolvição para parte dessa humanidade que não merece. É o próprio juiz. E Deus prova o seu amor. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos dele. É claro que ele não vai deixar de ser juiz também, e por isso ele precisa aplicar a sua justiça em alguns, porque ele é justo, porque ele é santo, e ele há de fazer isso. Mas graças a Deus que para com o seu povo ele agiu com graça, ele agiu com amor, ele agiu com misericórdia. Jesus cumpriu a justiça de Deus, ele morreu para nos dar vida,
Porque embora o salário do pecado seja a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Em Adão nós temos morte e em Cristo nós temos vida. E Cristo Ele nos representa diante de Deus. Ele toma o nosso lugar. É a sua morte, é uma morte vicária, substitutiva. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo nós somos declarados justos diante de Deus. E aí Paulo, no versículo 4, vai dizer que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, ele foi morto. E Paulo diz, e que ressuscitou segundo as Escrituras. Mais uma vez, ele está falando do Antigo Testamento. E nós lemos aqui uns salmos, o Salmos 16, verso 10. Aí tem um verso que aponta para essa realidade, a realidade da ressurreição de Cristo. Diz assim: pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Aponta para Cristo, para a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, meus queridos, foi a garantia de que Deus aceitou o seu sacrifício em nosso lugar. É a evidência plena de que Deus se agradou do sacrifício de Jesus Cristo. E a evidência plena disso é a ressurreição. É Ele ter vencido a morte. Deus mostra a sua absoluta satisfação com a obediência de Cristo, com o seu sacrifício voluntário, fazendo o quê? O ressuscitando dentre os mortos, o trazendo à vida novamente. Isso é maravilhoso, meus queridos. E quando Deus faz isso, Ele está colocando o selo na obra de Cristo, dizendo aprovada. A sua obra foi aprovada. De fato, agora, por causa da obra de Cristo, sua morte, sua vida, morte e ressurreição, nós podemos nos achegar a Deus por meio da fé nele. E aí, meus irmãos, nós não seremos mais condenados no dia do juízo final. Nós seremos declarados justos diante de Deus. A ressurreição de Cristo é a prova incontestável que a sua morte expiou, pagou os nossos pecados. Ele morreu para nos salvar. Então, meus queridos, não viva com culpas. Cristo perdoou todos os seus pecados. Cristo morreu por seus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. O crente não pode viver atormentado pelas culpas, oprimido pelas culpas, porque em Cristo nós temos todas as nossas culpas retiradas, porque Ele se tornou culpado por nós, mesmo sem merecer. Não deixe que o inimigo coloque coisas na sua cabeça. Não permita que ele faça isso. E quando porventura ele vier buzinar na sua cabeça, você não pode ser perdoado, por isso você diz: em Cristo Jesus eu já fui perdoado, eu já fui resgatado. Em Cristo Jesus, quando Deus olha para mim, eu sou mais alvo que a neve, não porque eu sou, mas porque eu confio naquele que é, porque eu deposito a minha fé e a esperança naquele que morreu, mas sobretudo naquele que ressuscitou. Não deixe o inimigo colocar coisas na sua cabeça e no seu coração. Nós não precisamos viver com culpa, porque Jesus Cristo já nos perdoou todos os nossos pecados. E Paulo aqui vai falar um pouco sobre as evidências da ressurreição, porque perceba, ele está falando talvez para algumas pessoas que não criam na ressurreição. Então ele vai trazer aqui, vocês não creem, mas vocês sabem ou ouviram falar, e se não, escutem agora, versos 5 a 8, ele vai dizer, agora liga o ar. Agora esquentou um pouquinho aqui. Olha no verso 5 ao 8, o que é que Paulo vai dizer. Ele vai dizer: e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem ou já morreram. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. No tribunal judaico, bastava apenas 2 ou no máximo 3 testemunhas para se provar a veracidade de um acontecimento, de um fato. Se 2 pessoas chegassem no tribunal, no máximo
no mínimo duas, já se provava, ali já se tinha algo contundente naquele testemunho. Olha o que Paulo diz aqui, meus queridos. Paulo diz assim: Cristo apareceu de uma só vez para 500 pessoas. Não foi uma alucinação coletiva, isso é impossível. É impossível 500 pessoas ao mesmo tempo ficarem alucinadas e verem alguém que não existe. É impossível à luz da própria ciência. Então Paulo está dizendo: vocês estão loucos, vocês não sabem, e se vocês não sabem, fiquem sabendo que o Cristo ressurreto apareceu de uma única vez para 500 pessoas, e destas 500 pessoas, se vocês quiserem saber sobre elas, alguns ainda vivem, vão lá e perguntem para elas. Apareceu para todos os discípulos, mas eu queria chamar a atenção aqui para duas pessoas. Ele diz: apareceu para Tiago. A Bíblia diz, meus queridos, que Tiago, o irmão de Cristo, lá em João capítulo 7, 5, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos não criam nele. E o Tiago que escreve a carta de Tiago, é esse Tiago aqui. Então, como alguém que não cria nele, Paulo, não preciso nem falar, a gente falou sobre Paulo no sermão aqui, que ia matar cristão como uma fera, sedento de sangue. Alguma coisa mudou na vida desses homens. Alguma coisa mudou na vida daquele homem que nega Cristo 3 vezes, se acovarda. Quando Cristo ressurge dentre os mortos, encontra seus discípulos aonde? Trancados, com medo, temerosos, angustiados. Eles estavam trancados, eles não estavam esperando. Por mais que Cristo tivesse falado, parece que faltava um pouco de fé naqueles homens. E eles estavam trancados, temerosos. Cristo entra e diz: não temos. Meus irmãos, o que é que aconteceu com esses homens, com os discípulos, com Pedro, com Paulo, com Tiago, que nem Cristo criam? O que aconteceu com eles? Para que em pouco tempo estes homens estivessem sendo cerrados ao meio, estivessem sendo crucificados de cabeça para baixo, estivessem sendo enforcados, mortos ao fio da espada, em nome de Cristo. Não foi uma alucinação, podem ter certeza, não foi uma alucinação. Só há uma explicação óbvia e racional para isso. Eles tiveram um encontro pessoal, eles tocaram no Cristo ressurreto, eles o viram face a face, de tal forma que esses homens acovardados, como Pedro estavam agora diante das figuras religiosas da época, dizendo: você não vai me proibir de pregar no Cristo ressurreto, porque importa é obedecer a Deus e não os homens. O que fez Pedro ter tanta coragem, se não foi o Cristo ressurreto que esteve diante dele às margens do mar ali, perguntando se ele o amava 3 vezes? Foi, meus irmãos, isso é uma prova contundente de que o nosso Deus, de que Cristo Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. E aí Paulo vai dizer: veja só, eu preguei para vocês, eu trouxe a mensagem de que Cristo ressuscitou, eu trouxe a mensagem do Cristo ressurreto, porque é importante crermos nisso. E aí ele vai falar sobre isso. Eu tenho provas de que ele ressuscitou. Eu não estou falando algo que eu imaginei, eu mesmo vi, quando eu ia matar cristãos, mas no caminho da Damasco eu tive um encontro com ele, eu mesmo vi, eu mesmo estou aqui sofrendo por causa dele. Aí quando eu converso isso algumas vezes com algumas pessoas mais céticas, elas dizem: mas Sérgio, os muçulmanos, eles se explodem, eles se matam em nome de Alá. Isso é verdade, mas eles não sabem que Alá é uma mentira. Eu posso me explodir achando que é verdade, mas veja só, não tem sentido morrer sabendo que é mentira. Entende? Não tem sentido todos os apóstolos e todos aqueles que estavam ali vivendo em volta de Cristo, tiverem contato com Cristo, pregarem o Cristo ressurreto, morrerem por causa dele, sabendo que estavam morrendo por uma mentira. Não tem sentido. Ninguém resiste a uma tortura por causa de uma mentira, meus queridos. Ninguém resiste. E esses homens morreram como mártires e não negaram a Cristo, e não disseram: não, mentira, não o vi não, não, eu o vi, e se possível vou morrer por isso, eu o vi. E assim eles viveram e morreram. Porque Paulo vai dizer, porque se não há ressurreição, lá no verso 13, e se não há ressurreição do capítulo 15, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou.
Verso 14: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Verso 15: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Verso 17: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Verso 18: também estão perdidos os que morreram em Cristo. Se Cristo não ressuscitou, meus queridos, não há esperança, não há fé, não há certezas, não há convicção. Não, sem a ressurreição de Cristo não existe justificação, não existe a possibilidade de sermos declarados justos diante de Deus, de sermos declarados inocentes diante de Deus. Não existe a fé viva, e sem uma fé viva no Cristo vive, não existe perdão de pecados. Meus queridos, se não existe perdão de pecados, todos nós estamos condenados, não existe esperança para ninguém. Paulo vai dizer no verso 18: sem a ressurreição de Cristo, também aqueles que já morreram estariam perdidos. Não há mais esperança para estes, porque se Jesus não ressuscitou, a morte tem a última palavra sobre a nossa vida. A morte, de fato, é o ponto final em nossas vidas, e não há mais esperanças. Não há mais esperança. E aí nós temos que nos conformar em viver nesse mundo caído, nesse mundo afetado pelo pecado, porque não há esperança, como diz Paulo lá no verso 32 do capítulo 15. Mas os mortos não ressuscitam. Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. É isso, não há esperança. Se os mortos não ressuscitam, não há esperança. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tanto faz viver essa vida, tanto faz ser gente boa nesse mundo, ou tentar ser gente boa, né? Ou não, tanto faz, porque a morte vai ser o ponto final. Mas aí no verso 20 ao 22 ele vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, ou que morreram, né? Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. A ressurreição de Cristo nos garante a nossa ressurreição e a nossa glorificação. Cristo foi a primícia, foi o primeiro levantado dentre os mortos, para apontar para uma realidade, para abrir caminho para a sua igreja, que também agora vive aqui por enquanto, mas com a esperança desse grande dia, o grande dia em que também nós seremos ressurretos. A verdade, meus queridos, é que todos serão ressurretos, inclusive os ímpios, eles também serão ressurretos. Mas os ímpios serão ressurretos não para a vida eterna em Cristo Jesus, não para desfrutar da presença do seu Salvador eternamente, não para viver num mundo transformado, redimido, restaurado, onde haverá justiça plena. Não, os ímpios serão ressuscitados também, mas para a condenação eterna, para viverem a vida distante de Deus eternamente, e assim sofrerem a justa punição de Deus por seus pecados, a justa punição de Deus por serem quem eles são, por atentarem contra a santidade de Deus. É isso que os ímpios merecem. Nós também merecíamos, óbvio. Por isso que justiça, como diz Aristóteles, né, é dar ao outro aquilo que ele merece. E se formos sinceros, o que nós merecemos de Deus, de fato, é a sua justiça, não é a sua misericórdia, porque misericórdia é o contrário de justiça. Misericórdia é não dar ao outro aquilo que ele merece. E foi assim que Deus agiu conosco, meus queridos. Foi assim que Ele agiu conosco em Cristo Jesus. Ele agiu com graça por meio de Cristo Jesus para nos perdoar, para pagar os nossos pecados, para pagar a nossa dívida. E Cristo pagou a nossa dívida, vivendo a nossa vida de santidade sem pecar, porque essa é a exigência para entrar no céu. Pecado não entra no céu, mas em Cristo nós somos santos, puros, imaculados. Mas Ele não só viveu a minha vida, mas também morreu a minha morte, e glórias ao Senhor, Ele ressuscitou. Cristo ressuscitou Lázaro. Você poderia dizer, mas Cristo ressuscitou Lázaro, ressuscitou a menina, não sei o quê. É verdade, mas eles morreram depois, não é verdade? Eles foram ressuscitados e morreram depois.
A verdade é que a morte é uma realidade que entra no mundo por causa do pecado, por causa de Adão, mas em Cristo Jesus entra no mundo a garantia da vida eterna. E aqui vida eterna não é simplesmente essa ideia de viver ininterruptamente. A ideia de vida eterna, quando a Bíblia refere-se a Cristo, é a ideia de vida com qualidade. Não só uma vida longa, uma vida infinita, uma vida eterna, mas uma vida de qualidade. É a realidade de que a sepultura gelada não será o meu último lugar, não será a minha última morada. É a realidade de que eu habitarei para sempre com o meu Salvador. É a realidade de que essa habitação com Cristo é infinitamente melhor e incomparável do que nós temos aqui. Infinitamente, é isso que Paulo diz. Morrer e estar com Cristo é infinitamente melhor. Mas essa é a grande verdade. E aí Paulo vai ainda no final do capítulo 15 dizer: eis, verso 51 a 53, eis aqui vos digo um mistério. Quem gosta de mistério aí? Nem todos dormiremos. Meus irmãos, eu vou pontuar rapidamente essa ideia do dormir aqui, tá? A palavra dormir, ela deveria ser substituída, obviamente, por morrerão, ou morte, ou morreram, né? Seria melhor para, inclusive, não ter tanta confusão como tem. Porque não é que existe um sono da alma, tá? Por causa dessa palavra má traduzida, por dormir, né? Aí gerou essa doutrina errada da ideia do sono da alma. Porque a verdade é que quando a gente morre, se a gente morre com Cristo, nós já estaremos com Ele, desfrutando de alguma forma de um gozo, de uma alegria, não plenamente, porque isso vai acontecer plenamente agora. Paulo vai falar isso agora. Eis que vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, de que isso que é mortal se revista da imortalidade. E aqui Paulo está dizendo, os nossos corpos serão transformados após a ressurreição. Aquilo que é atual em nós, o nosso corpo, ele se corrompe, mas no futuro ele será incorruptível. Ele está suscetível ao pecado, mas no futuro nem pecado existirá. O corpo atual é fraco, mas o futuro corpo será poderoso. O corpo presente é natural, mas no futuro será um corpo espiritual. Nós ressuscitaremos e estaremos com Cristo para sempre, com esse corpo. Esse corpo nós chamamos de glorificado. E aí ele diz, no verso 54 e 57, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, meus queridos. Em Cristo nós temos garantia de que um dia receberemos esse corpo glorificado, de que um dia nós habitaremos eternamente com Ele, e a ressurreição de Cristo é primordial para isso. Ela é a garantia de que isso vai acontecer, ela é o penhor de que isso vai acontecer. Não há dúvidas, mas por causa da ressurreição de Cristo, que abriu o caminho para nós podemos descansar em paz, na certeza de que um dia nós estaremos com Ele também, de que um dia Ele voltará para fazer nova todas as coisas, inclusive o nosso próprio corpo, inclusive a própria terra que arde, que urge, que está ansiosa também por ser redimida, por ser transformada, porque foi afetada pelo pecado, assim como o céu também foi afetado pelo pecado. A ressurreição não é sobre coelho e chocolate, é uma mensagem sim de esperança para o mundo perdido, é uma mensagem que diz: é possível haver salvação para a humanidade, e a vitória de Cristo sobre a morte anuncia a garantia de que um dia também nós a venceremos, de que um dia também nós ressuscitaremos. Cristo disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, ou seja, crer em Cristo já traz garantia sobre a sua vida de que você tem a vida eterna. É a palavra que diz, é crer em Cristo. Você crê, meu querido? Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Por quê? Porque a morte não terá a última palavra sobre a nossa vida. A morte não será o fim. A morte não terá um ponto final na nossa história. Em Cristo, e por causa da ressurreição de Cristo, nós temos esperança. A ressurreição de Cristo nos traz a garantia da vida eterna. Meus queridos, não deixe nada nem ninguém lhe fazer duvidar dessa verdade. Porque se não existiu a ressurreição de Cristo, a nossa fé é vã. Tudo que nós fazemos aqui não é válido, não tem valor nenhum, absolutamente nenhum. Então a ressurreição de Cristo é algo fundamental para a nossa fé. E não precisa apenas, óbvio que tem a ver com fé também, mas tem a ver também com uma certa racionalidade. Porque o fato é que Cristo morreu. Os próprios soldados atestaram isso, quando foram levar a notícia de que ele não estava mais no túmulo. Inclusive eles foram ludibriados pelas autoridades religiosas judaicas para mentirem sobre o fato de Cristo não estar mais no túmulo, de dizer que os discípulos roubaram. Então, o próprio relato nos dá a certeza de que algo aconteceu ali. E aí eu pergunto, meu querido, como é que alguém que estava atestado como morto, porque o fato do soldado colocar a lança na costela de Cristo é para justamente ter a certeza que ele estava morto, e ele estava morto. Alguém que passou por tudo que passou, conseguir remover uma pedra de toneladas, se ele estiver só aquejando, é impossível, impossível. Sabe por que é impossível? Porque só é possível se Cristo ressuscitou. Só é possível se o próprio Deus o fez. Aquele lugar estava guardado por soldados que deveriam guardar com sua própria vida. Se caso houvesse alguma violação, eles seriam mortos. Mas a verdade é que não foram discípulos que removeram a pedra, mas foi o próprio Deus que o fez. Foi o próprio Deus que em Cristo Jesus o trouxe à vida. E a ressurreição de Cristo nos garante vitória contra o pecado. A ressurreição de Cristo nos garante vitória contra a morte. A ressurreição de Cristo nos garante glorificação, nos garante a vida eterna. Eu pergunto para vocês, por que nós fugiríamos dele? Por que fugiríamos dele? Por que nós seríamos servos desobedientes? Por que seríamos filhos rebeldes? Se temos tantos benefícios em Cristo Jesus, o que é que nos resta, meus queridos? Se não for viver uma vida devotada a Ele, se não for viver uma vida de obediência a Ele, o que nos resta não for isso? Que Deus nos ajude de fato a crermos na ressurreição do nosso Deus, mas sobretudo de viver a vida pela qual Ele nos chamou, pela qual Ele nos resgatou. Que as nossas atitudes reflitam o Cristo ressurreto, o Cristo de amor, o Cristo de misericórdia, o Cristo de perdão, o Cristo de santidade, o Cristo da abnegação, o Cristo da generosidade. Que a nossa vida reflita o Cristo ressurreto, meus irmãos, e que Deus nos abençoe para que jamais venhamos duvidar dessa doutrina fundamental para a nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, como diriam os estoicos, bebamos e comamos, porque amanhã morreremos. Mas glória a Deus, vamos ficar de pé, meus queridos. Glória a Deus, porque Ele vive.